E aí, pessoal? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, o nosso papo é sobre uma palavra que está em todo lugar, né? Inovação. Mas sério, o que ela significa de verdade? Pode esquecer o jargão corporativo. A gente vai descobrir um motor que está, literalmente, construindo o nosso futuro. E eu já quero começar com uma provocação direta para você. Você está preparado para mudar? Porque inovação, no fim das contas, é sobre isso. É sobre transformação. É sobre a gente tomar as rédeas e, de fato, construir o amanhã. Beleza, então se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente define o que é inovação. Depois, a gente passa pelos tipos, pela importância de inovar, como gerenciar esse processo todo e, para fechar com chave de ouro, o famoso dilema da inovação. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Parte 1. O que é inovação? Vamos botar os pingos nos is e deixar esse conceito bem claro para todo mundo. Olha só, aqui está o pulo do gato. Inovação não é só ter uma ideia genial, aquela lâmpada que acende na cabeça. É a execução bem-sucedida dessa ideia. Para ser inovação de verdade, precisa de duas coisas: ser algo novo e ser útil. Não adianta nada ser uma novidade incrível se não serve para resolver o problema de alguém. É o processo completo, que vai da ideia até gerar valor real. Tá, mas e a criatividade? Onde ela entra nessa história? Pensa comigo. A criatividade é a faísca, sabe? O estalo. É a capacidade de olhar para algo que todo mundo vê e enxergar uma coisa diferente. Agora, a inovação é a fogueira inteira. É pegar essa faísca e transformar num fogo que realmente aquece, ilumina e muda o ambiente. E essa jornada toda começa num lugar meio caótico, que o pessoal chama de front-end difuso. É o comecinho de tudo. Aquela fase de incerteza, de rabiscar no guardanapo, de testar ideias malucas. Parece uma bagunça, eu sei, mas é nesse caos organizado que a gente consegue diminuir os riscos e descobrir o verdadeiro potencial de uma ideia. Ok, já entendemos o que é, mas a inovação tem várias caras, vários sabores. Conhecer os diferentes tipos é o que abre a nossa cabeça para encontrar oportunidades onde ninguém mais está procurando. E a inovação pode rolar em qualquer canto. Pode ser no produto que você vende, no jeito que você produz, na forma como você se comunica com seus clientes ou até mesmo na maneira como a sua empresa inteira se organiza e gera dinheiro. Em qualquer peça desse quebra-cabeça. Agora se liga nessa distinção que é fundamental. De um lado, a gente tem a inovação incremental. É a melhoria contínua, sabe? Aquela câmera do celular que fica um pouquinho melhor a cada ano. O risco é baixo, o retorno é mais previsível. Do outro lado, a gente tem a inovação radical ou disruptiva. Essa não melhora o jogo, ela muda as regras do jogo. Pensa no que o streaming fez com as locadoras de vídeo. O risco é altíssimo, mas o impacto, esse é transformador. E exemplos não faltam, né? Netflix, Uber, Nubank, Spotify, Tesla. Sabe o que todos eles têm em comum? Eles não chegaram para competir. Eles chegaram para criar um mercado novo, mudando para sempre o jeito como a gente assiste filme, anda pela cidade, lida com dinheiro, ouve música. Essa é a força da disrupção. O que nos leva à grande pergunta: por que isso tudo é tão importante? Vamos entender por que, hoje em dia, inovar deixou de ser uma escolha para se tornar uma questão de pura sobrevivência. E os números não deixam a gente mentir. Uma pesquisa com executivos mostrou que 43% deles, ou seja, quase metade, enxerga a inovação como uma necessidade competitiva. Não é um luxo, não é um extra, é o básico para se manter relevante e de pé no mercado. E essa frase, que muitos atribuem ao Steve Jobs, resume tudo da forma mais direta possível. A inovação distingue um líder de um seguidor. Ou você está na frente, criando o caminho, ou você está atrás tentando alcançar quem está na liderança. Simples assim. E os benefícios vão muito além do lucro de uma única empresa, viu? Inovar impulsiona a economia de um país, gera produtividade, cria vantagem competitiva de longo prazo e, o mais importante, melhora a nossa qualidade de vida. Hoje é a nossa melhor aposta para resolver os desafios gigantescos que a gente tem pela frente, como clima e saúde. Beleza, a gente já entendeu o quê e o porquê. Agora vem a parte prática. E o como? Como a gente tira as ideias do papel e gerencia esse processo? Vamos ver algumas ferramentas que ajudam a organizar o caos criativo. Só que gerenciar a inovação não é um mar de rosas.
A gente tem que lutar contra alguns monstros bem conhecidos. A burocracia, que ingesta tudo, o medo de falhar, que paralisa as pessoas, o foco tão grande no cliente de hoje que nos cega para o cliente de amanhã, e, claro, a eterna briga por recursos para investir em ideias mais arriscadas. Reconhecer esses desafios já é meio caminho andado. Uma resposta para isso é a famosa metodologia Lean Startup. A lógica é quase científica e superpoderosa. Construir, medir, aprender. Você constrói uma versão mínima da sua ideia, o tal do MVP. Depois você mede a reação de clientes de verdade, coleta dados e, por fim, você aprende com esses dados para decidir se continua no caminho ou se pivota, ou seja, muda a direção. É um jeito de aprender rápido, sem queimar rios de dinheiro. E essa mesma filosofia alimenta as metodologias ágeis como o Scrum e o Kanban. O Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos e focados, os sprints. O Kanban usa aquele quadro visual super simples para a gente ver o fluxo das tarefas. O objetivo de ambos é o mesmo: dar mais velocidade, flexibilidade e transparência para o processo todo. Mas, anota isso com caneta marca-texto e cola na parede. Nenhuma metodologia, nenhuma ferramenta funciona sem um ingrediente secreto: o foco total e absoluto no cliente. Uma inovação pode ser genial, mas se ela não resolve uma dor real de alguém, ela não tem valor nenhum. O sucesso sempre, sempre começa e termina nas pessoas. E isso nos traz para o nosso último capítulo, que é talvez o mais paradoxal de todos. Se inovar é tão crucial, porque justamente as empresas enormes e bem-sucedidas são as que mais falham nisso. Vamos entender o famoso dilema da inovação. O dilema da inovação, um conceito brilhante do Clayton Christensen, mostra um paradoxo cruel. Pensa só, as mesmas práticas que fazem uma empresa ter sucesso, ouvir seus melhores clientes, focar no que dá mais lucro, são as que a deixam cega para a próxima grande revolução que está vindo por aí. O sucesso de hoje pode ser a armadilha de amanhã, é de explodir a cabeça. E por que isso acontece? É uma soma de fatores. É a miopia do curto prazo e de só olhar para o próximo balanço. É a dependência dos clientes atuais, que nunca vão te pedir algo que eles nem sabem que é possível. É a cultura interna que resiste à mudança. E é a estrutura de custos que olha para uma ideia nova, pequenininha, e fala, isso não vai dar dinheiro agora. Mal sabem que essa sementinha poderia virar a próxima floresta. Mas calma, tem luz no fim do túnel, dá para superar esse dilema. A solução passa por criar equipes separadas, autônomas, que possam experimentar sem a pressão do negócio principal. Passa por adotar uma cultura que entende o erro como aprendizado. Passa por ter a coragem de apostar em nichos de mercado que ainda são pequenos e, principalmente, usar um planejamento que seja feito para descobrir o novo, não só para executar o velho. E a gente termina com essa reflexão. Inovação, no fim das contas, não é sobre adivinhar o futuro. É sobre criar o futuro. É sobre ter a coragem de questionar, de experimentar e de construir. Então a pergunta que fica no ar para você é: qual futuro você vai ajudar a criar? Pensa nisso. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.